Fala, impressionadores! Nesse vídeo agora a gente vai falar sobre nomenclatura de variáveis, de funções, como que você dá o nome para cada uma das coisas dentro do Python. Como assim, Lira? Por exemplo, você vai criar um faturamento anual. Você vai escrever faturamento underline anual vai ser igual a 1000. Você vai escrever faturamento anual tudo em letra maiúscula. Você vai escrever faturamento anual assim. Como que você tem que fazer? Quais são as convenções? Como que você arruma isso na sua cabeça de uma vez por todas? Vamos lá para o conteúdo do vídeo. Bom, galera, se você curtiu esse tema, já deixa o seu like no vídeo. Afinal de contas, é de graça, você está sem fazer nada em casa, só assistindo nosso vídeo. Então, deixa o like, clica aí, deixa o like aqui embaixo. E eu vou deixar para você de presente também na descrição do vídeo um mini curso básico de Python, onde você vai construir o seu primeiro projeto. Inclusive, você vai poder aplicar tudo que a gente vai aprender durante esse vídeo aqui nesse mini curso. Então, clica lá na descrição, é gratuito, pega e volta para cá. Vamos lá, como é que funcionam as nomenclaturas no Python? Já de antemão, normalmente no Python você pode dar nome para variáveis, funções, classes, enfim, do jeito que você quiser. Você pode chegar aqui, por exemplo, escrever lá, eu quero definir uma variável que vai ser o faturamento anual da minha empresa. Vou botar lá, faturamento anual igual a 1000. Você pode escrever ele assim, que vai funcionar. Você pode escrever ele assim, que também vai funcionar, com letra maiúscula, letra minúscula. O Python tem diferença de letra maiúscula e minúscula, mas todas essas formas funcionam. Então o que eu vou ensinar para vocês aqui no vídeo nada mais é do que como se fosse uma convenção, não é uma regra, não é obrigatório, mas é, digamos assim, uma boa prática para o seu código ficar organizado e para quando você olhar o código de outras pessoas, se vários programadores programam com esses mesmos padrões, fica mais fácil dessa comunicação, ou seja, fica mais fácil de você ler o código de uma outra pessoa e fica mais fácil de outra pessoa também entender o seu código. Um ponto importante é que às vezes empresas diferentes têm convenções diferentes. Então vai que na sua empresa, por exemplo, você tem que definir nome de variáveis nesse formato daqui, começando com letra minúscula e cada palavra sendo separada com uma letra maiúscula, que é o que a gente chama de camel case. A gente vai falar mais sobre isso. Então você tem que seguir as convenções primeiro da sua empresa, depois alguma convenção padrão que deixe os seus códigos mais organizados. Porque seria muito zona se você fizesse, por exemplo, faturamento anual assim, depois o custo anual assim, e depois fosse fazer, por exemplo, lucro anual, colocar lucro anual assim, com um hífen. Aí realmente, vamos combinar que não vai fazer sentido nenhum, vai estar tudo errado. Tipo, não está errado, mas é uma zona. Então, todas essas coisas, elas vêm do que a gente chama de PEP 8. Se você chegar no Google e digitar lá PEP 8, você vai abrir essa páginazinha daqui toda, que ela está em inglês, mas você pode clicar com o botão direito e mandar traduzir. E um dos itens que tem, se você reparar aqui, é esse Naming Conventions. O que é esse cara daqui? São essas convenções de nomes que a gente costuma utilizar no Python, tá? Então eu vou passar agora sobre várias delas e vou dizer quando que a gente normalmente recomenda você usar cada uma. Lembrando que o mais importante de tudo é você seguir um padrão nos seus códigos, porque para não ficar tudo uma zona. Então vamos lá. O primeiro dos padrões que existem é o que como eu estava comentando, que é o chamado Camel Case. O Camel Case, essencialmente, você vai criar o nome da sua variável nesse formato que você está vendo aqui agora. Eu escrevi lá, minha variável. A primeira palavra ela começa com letra minúscula e depois cada palavra você vai separando ela com uma letra maiúscula. Então a minha, a próxima palavra começa com uma letra maiúscula, tá vendo? V de variável, e assim vai. Se você tivesse várias outras palavras aqui, ó, várias outras palavras, tá vendo? Tudo assim com letra maiúscula. Por que Camel Case? Curiosidade, é como se fosse a corcunda do camelo mesmo, tá vendo? Ó, sobe uma corcunda aqui, sobe uma corcunda aqui, sobe outra corcunda aqui, e assim vai. E é fácil de você reparar essa diferença nas palavras, tá? O Camel Case não é tão utilizado assim por padrão no Python. Os programadores Python, quem começa aprendendo com Python, não utiliza tanto assim o Camel Case. Você vai encontrar sim em algumas bibliotecas, em alguns lugares, mas normalmente é de uma galera que vem de outras linguagens de programação, tá? Não tá errado você usar, pode usar, mas não é, digamos assim, o padrão mais usado. Agora, um padrão que costuma ser muito usado, vocês já devem ter reparado que eu uso bastante aqui, é o Snake Case. A diferença é que você escreve tudo em letra minúscula e que você vai separando as palavras, tá vendo? Como eu estou fazendo aqui, sempre por um underline. Então, minha, variável, várias outras palavras. Então, se eu fosse definir lá meu faturamento anual, eu colocaria assim, faturamento anual 1.500. Esse padrão no Python também costuma ser usado para funções. Eu quero definir uma função que vai formatar como moeda algum número. Eu vou escrever aqui, ó, formatar underline moeda, e a gente vai executar essa função aqui fazendo alguma coisa. Então, esse padrão é sempre escrevendo em letra minúscula e separando com underline, muito utilizado para variáveis, muito utilizado para nome de funções também, tá? E aí tem uma pequena variação disso, que nada mais é do que você fazer o Snake Case, só que todo em uppercase. Então você poderia até considerar como se fosse um novo padrão, que é escrever tudo em letra maiúscula. Por exemplo, assim.
Quando que a gente usa isso dentro do Python? Galera que já teve mais contato com Python, provavelmente já viu isso em algum lugar. Eu tenho lá, por exemplo, uma variável que vai ser a variável faturamento, e eu vou colocar ela assim, 1000, toda em letra maiúscula. A gente normalmente usa em letra maiúscula quando não é, na verdade, uma variável, é uma constante, ou seja, é um número que está aqui dentro do nosso código, mas que você não pretende mudar aquele número. Ele é quase como se fosse uma configuração padrão. Então, você não é obrigado a fazer isso. Você poderia colocar ele todo em letra minúscula e o funcionamento é a mesma coisa. Para o Python é tudo variável. Se tiver em letra maiúscula ou letra minúscula, para o Python é tudo variável. A diferença é que quando você escreve em letra minúscula, em letra maiúscula, outros programadores, quando olham o seu código, imaginam que isso aqui é uma constante. Ou seja, esse número não vai mudar ao longo do seu código. Você só deu um nome intuitivo para ele. Então, isso costuma ser muito utilizado, por exemplo, quando você tem uma chave de uma API. Você vai definir lá o código da sua chave de API e vai escrever ele, vai ser uma chave padrão que você vai usar ao longo de todo o seu código, isso aqui não vai ficar mudando. Ou quando você tem, por exemplo, algum caminho fixo de onde está o banco de dados do seu sistema e assim vai. Então são justamente para essas constantes que normalmente a gente usa esse padrão uppercase, beleza? Tranquilo. A próxima que eu quero mostrar para vocês é a Capital Camel Case, tá? E esses nomes que eu estou dando aqui para vocês são nomes que vocês vão encontrar, mas algumas dessas nomenclaturas aqui, ou seja, dessas formas de dar nome para as suas variáveis, elas podem ter outros nomes por si só. Então essa Capital Camel Case ela tem outros nomes também. O fato é, como que ela funciona? Essencialmente, você vai escrever assim, é muito parecida com a Camel Case, ou seja, você vai separar as palavras sempre por uma letra maiúscula, tá vendo? A única diferença é que a primeira letra ela também vai estar em letra maiúscula. E isso aqui é muito utilizado no Python. Isso é muito comum, principalmente quando você está criando classes. Quando você vai criar uma classe no Python, se você não sabe o que é classe no Python, tem um vídeo só nosso aqui no canal só explicando como é que funcionam classes, orientação a objeto no Python. Vou deixar ele na descrição aqui para vocês. Mas basicamente, quando você está criando classes, a gente costuma usar o Capital Camel Case para dar nome para as nossas classes. Então, tá vendo? Minha classe. Isso também é muito comum, galera, quando você está importando alguma coisa de uma biblioteca do Python. Então, só para dar um exemplo para vocês, uma das bibliotecas do Python que permite você criar interfaces gráficas, né, interfaces visuais, é a tkinter, que já vem instalada no Python. Quando você vai importar alguma coisa dela, escrevendo assim, ó, from tkinter import, se você reparar, olha lá, o padrão, a classe padrão que você importa é a classe TK. Ela começa com um T maiúsculo. E se você for olhando aqui, ó, se você for digitar, ó, digitei T maiúsculo. Tá vendo que você tem várias outras? Ó, TCL error, TCL version, TK version, tá vendo? Elas seguem esse padrão do Capital Camel Case. As constantes, olha lá. Aqui, ó, tkinter.constants, tá vendo? Ó, essa constante top, constante true, elas estão todas em letras maiúsculas. Por quê? Porque elas estão seguindo esse padrão do Python utilizado, beleza? Então, normalmente, para classes, a gente vai acabar utilizando a Capital Camel Case. Tem uma outra que é a chamada Kebab Case. Essa daqui, essencialmente, ao invés de você separar com um underline, você separa com um hífen, tá? Eu normalmente não gosto de utilizar ela, porque eu acho que o hífenzinho aqui, ele pode acabar confundindo, ainda mais se você, por exemplo, coloca minha, espaço, hífen, espaço, variável, você está agora fazendo uma conta. Então, o hífen ele é usado por outras coisas no Python, coisa que o underline normalmente não é. O underline, normalmente, no Python, ele vai ser utilizado só realmente para nome de variáveis ou para separar palavras e tudo mais. Então, particularmente, eu não gosto muito da Kebab Case, mas ela existe também. Onde ela costuma ser mais utilizada é quando você está instalando alguma biblioteca no Python. Então, por exemplo, a biblioteca OpenCV do Python. Quando você instala ela, você roda aqui um pip install OpenCV-Python, tá vendo? Então, na hora de você instalar, né, com o comando pip install, aí sim, esse formato Kebab Case aqui, não sei se tem algum, confesso que eu não sei se tem algum motivo muito grande por trás disso, algum padrão e tudo mais, mas normalmente você vai encontrar sim, na hora de instalar, muitas bibliotecas que usam esse formato daqui no nome da biblioteca, na hora de você instalar. O engraçado é que na hora de importar, você não importa normalmente com underline, você importa com hífen, você importa com underline. Mas na hora de instalar, sim, você acaba utilizando, beleza? E aí, por último, tem uma outra aqui que vale a pena a gente ressaltar, que é o que a própria biblioteca não, né? A própria documentação aqui da PEP8 do Python chama de single trailing underscore. O que é isso daqui? Basicamente é o seguinte, single trailing underscore. Basicamente é você criar uma variável e no final dessa variável você terminar ela com um underline. Qual o objetivo disso? Por exemplo, digamos que você está construindo uma classe, uma função, e dentro dela você vai construir, né, vai colocar aqui um código que esse código ele vai ter, por exemplo, o nome de filter, né, essa variável. Você vai criar um filtro numa variável.
Só que filter é uma palavra reservada do Python. É uma palavra que você não pode usar no Python, porque tá vendo aqui que o próprio PyCharm pinta ela diferente? Porque ela é uma palavra, ela é uma função do Python, ela faz alguma coisa. Então, quando você quer usar uma variável, que na verdade é uma palavra reservada do Python, o que você costuma fazer é colocar um underline no final dela. Porque aí sim ela se torna agora uma variável. Então aqui poderia ser, você está criando uma regra de filtro, alguma coisa assim no Python, você pode criar esse filtro com o nome filter, desde que você termine ele com um underline. Porque repara, agora ele é considerado uma variável Python. Normalmente eu prefiro evitar simplesmente essas palavras, ou escrevo em português mesmo, filtro, que você não vai ter esse problema. Mas caso você acabe utilizando por algum motivo, ou você encontre esse underlinezinho depois em alguma variável de alguma biblioteca, ou alguma coisa que você esteja construindo, saiba que provavelmente esse underline está aqui simplesmente para modificar o nome dessa variável e ele ser outra coisa e não uma palavra reservada do Python. Beleza? Então esses aqui são as formas padrões de você usar nomenclaturas dentro do Python. Você vai reparar que você vai mais utilizar snake case para criar variáveis e funções, capital camel case quando você for criar as suas classes e uppercase quando você for criar alguma constante, né? Ou seja, uma variável que tem um valor único. Lembrando que isso não é uma regra, digamos assim, cravada em pedra, é sempre bom você se adaptar para o formato que a sua empresa usa. Ah, a minha empresa, a galera bota todas as variáveis no formato camel case. Beleza, não importa muito o padrão do Python, o que importa é o padrão que a sua empresa usa para você seguir aquele padrão também, para você não ser a única pessoa que faz o negócio todo errado, digamos assim, apesar de estar certo. Beleza? Então tomem sempre cuidado com isso, pegue a mini curso na descrição, qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar. Um grande abraço e até a próxima.